Nós precisamos ser pessoas dedicadas ao Senhor. Este é o estudo de número 702 aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Você é muito bem-vindo. Que o nosso Senhor Jesus te abençoe grandemente. Nós veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. É importante e necessário nós nos entregarmos sem reservas ao nosso Deus. Vamos ao nosso tema, consagrados ao Senhor. O nosso texto base está em 1 Coríntios, capítulo 7, verso 35, que diz: estou dizendo isso para o vosso maior benefício, não para restringir vossa liberdade, mas para que possais viver de maneira honrada em plena consagração ao Senhor. Olha o que Paulo fala, nós precisamos viver de maneira digna, de maneira honrada, em plena consagração ao Senhor. Consagração é uma entrega total, é uma dedicação ao Senhor, e por isso muitos são reconhecidos porque são consagrados ao Senhor. Lucas capítulo 9, verso 23 diz: e Jesus proclamava às multidões: se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, toma sua cruz dia após dia e caminhe após mim. Eu acho muito lindo quando eu vejo esta fala de Jesus. Se você quer servir a Jesus, você precisa renunciar a você, aos teus desejos, às tuas vontades, às coisas que não agradam a Deus e caminhar com Jesus. Lembra quando Deus, ele falou para Abraão: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito? É justamente isso. Abraão, ande comigo, Abraão, porque eu te aperfeiçoo, você será perfeito. É muito lindo a gente entender que a vida consagrada ao Senhor é uma vida separada, é uma vida dedicada, e nós somos chamados à consagração, nós somos chamados a sermos cada vez mais dedicados, consagrados ao Senhor. 1 Pedro capítulo 2, verso 9, porém, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Olha que tremendo quem você é no Senhor, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus, ele tem um propósito para nós, é vivermos para anunciar a obra dele, para anunciar o reino dele, para trabalharmos para ele, mas a gente entende que nós somos propriedade exclusiva do Todo-Poderoso, assim como o povo de Israel. Eles foram escolhidos para serem consagrados ao Senhor. Conosco não é muito diferente. Deuteronômio capítulo 7, verso 6, pois tu és um povo consagrado a Yahvé teu Deus. Foi a ti que o Senhor teu Deus escolheu dentre todos os povos sobre a face da terra, para ser seu povo querido, seu tesouro pessoal. Não é pouca coisa não, e nós olhamos como povo consagrado ao Senhor, assim como o povo de Israel não poderia andar segundo os seus desejos, segundo as suas vontades, segundo as suas intenções, da mesma maneira nós também não podemos. Números capítulo 15, verso 39, verso 40, desta forma, as bordas estarão sempre ali para que, vendo-as, vos lembreis de todos os mandamentos de Yahvé e os cumprais. Não seguireis os desejos do vosso coração, nem os dos vossos olhos, após os quais andais adulterando, a fim de que vos lembreis de obedecer a todos os meus mandamentos, e santos sereis a vosso Deus.
Quando Deus estava falando isso e Moisés transmitindo ao povo, era justamente, olha, a borda da tua roupa vai ter um cordão azul e isto vai ser para te trazer à memória que tem mandamentos do Senhor para você cumprir, para você seguir. É como se fosse, sabe, aquela fitinha que amarra no dedo para lembrar que tem alguma coisa? Era como se fosse isso. Traga à tua memória os mandamentos do Senhor, mas não somente trazer à memória, é para obedecer, é para agir. A Bíblia ela nos mostra que Neemias, o povo, ele teve um dia que foi consagrado ao Senhor, como também dia de festa. Neemias capítulo 8, verso 9. E Neemias, que era o governador, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, então não vos lamenteis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. O povo estava vendo quão longe eles estavam do Senhor, mas quando eles trouxeram à memória o que o Senhor mandou eles fazerem, eles choravam. E Neemias falou: não é dia de tristeza, é dia de júbilo, é dia de festa, é dia consagrado ao Senhor. Tem pessoas que acham que porque buscam ao Senhor, porque servem ao Senhor, porque se dedicam à obra do Senhor, tem que ser triste, mas não é não. Nós somos um povo alegre, nós somos um povo que nos dedicamos ao serviço do Senhor. Salomão, ele nos ensina que devemos consagrar todas as coisas ao Senhor. Provérbios capítulo 16, verso 3, e ele mostra o porquê. Consagra ao Senhor todas as tuas obras e os teus planos serão bem-sucedidos. Olha que Salomão está falando: consagre-se ao Senhor, consagre o que você tem ao Senhor, consagre os teus pensamentos ao Senhor, os teus projetos ao Senhor, porque é o Senhor que vai fazer prosperar. Nós vemos na Bíblia o rei Abias, ele era rei de Judá, ele não tinha um coração consagrado ao Senhor. 1 Reis capítulo 15, verso 3, ele cometeu todos os pecados que o seu pai tinha cometido. Seu coração não era inteiramente consagrado ao Senhor, o seu Deus, quanto fora o coração de Davi, seu predecessor. Então o rei Abias, ele não foi uma pessoa que ele se dedicou ao Senhor, que ele escolheu servir ao Senhor. Ele não tinha um coração inteiro com o Senhor. Mas vamos lembrar de Daniel? Daniel, ele foi um homem que ele consagrou, ele se dedicou, ele viveu para obedecer ao Senhor, mesmo ele estando como cativo na Babilônia. Ele não esqueceu o Senhor, ele não deixou de servir ao Senhor, e como ele foi um homem abençoado. Daniel capítulo 6, verso 10, assim que Daniel soube que esse decreto do rei havia sido proclamado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali orou, como costumava fazer cotidianamente, 3 vezes ao dia. Ajoelhou-se, rogou e deu graças diante do seu Deus. Um homem que tinha uma vida consagrada ao Senhor. Daniel, ele tinha um hábito de orar, porque a vida dele era dedicada ao Senhor, mesmo quando as coisas não estavam correndo bem. E esse era o momento que as coisas não estavam correndo bem, porque aquele que fosse fazer uma oração ou um pedido a qualquer um que não fosse ao rei,
ele seria lançado na cova dos leões. Mas a fé de Daniel, a consagração dele a Deus, não deixou ele ter vergonha, ele não orar, ao contrário, ele buscou ao Senhor. E nós que somos consagrados ao Senhor, através da oração, assim como Daniel nos mostra, nós nos aproximamos mais e mais de Deus. Paulo fala em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17, orai constantemente, em outras versões, orai sem cessar. Mas ainda o salmista fala no Salmo 105, verso 4, recorram ao Senhor e ao seu poder, busquem sempre a sua presença. Daniel, ele não buscou ao Senhor somente em momentos ruins. Daniel, ele tinha uma vida dedicada, uma vida consagrada ao Senhor. Nós nos consagramos ao Senhor e nós temos prazer em meditar na palavra do Senhor, porque através da palavra nós conhecemos mais e mais ao Senhor e nós crescemos em conhecer ao Senhor, nós perseveramos em conhecer ao Senhor, nos consagramos ao Senhor através da meditação da palavra, porque aí nós crescemos no conhecimento, nós nos aproximamos mais de Deus e nós conhecemos mais e mais através da revelação da palavra quem é o Deus que nós servimos. Lembra o que Deus falou para Josué? Josué capítulo 1, verso 8, que o livro da lei esteja sempre nos teus lábios, medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de agir em conformidade com tudo que nele está escrito. Deste modo, serás vitorioso em todas as tuas empreitadas e alcançarás bom êxito. Olha que tremendo nós entendermos, o próprio Deus falou para Josué, Josué, medita na minha palavra, Josué, anda em conformidade com a minha palavra, Josué, ande consagrado, conforme o que você aprende através da minha palavra, e através da palavra nós aprendemos a amar o Senhor, aprendemos a temer ao Senhor, aprendemos a obedecer ao Senhor. Deuteronômio capítulo 17, verso 19, trará sempre essa cópia consigo e terá de lê-la todos os dias da sua vida, a fim de que aprenda a amar reverentemente a Yahvé e a cumprir fielmente toda a palavra da lei, bem como todos os seus mandamentos. Olha que importante nós meditarmos na palavra, nós lermos a palavra, mas andarmos segundo a palavra. Quando nós somos consagrados ao Senhor, nós aprendemos através da palavra a amar ao Senhor, mas nós aprendemos que devemos amar ao Senhor acima de tudo e acima de todos. Mateus capítulo 22, verso 37, asseverou-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua inteligência. Através da palavra nós aprendemos a amar ao Senhor. Quando nos consagramos ao Senhor, nós aprendemos a amar, sabe quem? O nosso próximo. Mateus capítulo 22, verso 39, olha o que Jesus fala, o segundo semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu preciso amar ao Senhor acima de todas as coisas, mas eu não posso ignorar que eu tenho um próximo, e esse próximo, ele também deve ser amado por nós. Quando nós nos consagramos ao Senhor, nós conseguimos suportar o próximo, nós conseguimos perdoar o próximo. Paulo fala em Colossenses capítulo 3, verso 13, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros, perdoem como o Senhor lhes perdoou. Como é bom nós termos uma vida
de dedicação ao Senhor, pois assim nós nos consagramos cada dia e nós buscamos o Senhor em primeiro lugar. Mateus capítulo 6, verso 33, olha que Jesus ensina: buscai assim em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aí eu me lembro quando Jesus falou: você quer vir após mim? Então negue-se a si mesmo e busque-me e siga-me e ande comigo. Mas para eu conseguir fazer isso, eu tenho que negar tudo aquilo que eu faço, o que eu possa fazer, que a palavra me mostra que não agrada a Deus. Quando nós nos consagramos ao Senhor, nós temos vontade de fazer o que agrada a Deus, nós temos desejo de buscar as coisas que são de cima. Paulo fala em Colossenses capítulo 3, verso 1 e verso 2, portanto, visto que fostes ressuscitados com Cristo, buscai o conhecimento do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Pensai nos objetivos do alto e não nas coisas terrenas. O que Paulo está nos mostrando é que nós precisamos querer conhecer o Senhor, querer buscar ao Senhor, querer aprender como agradarmos ao Senhor. E quando nós nos consagramos ao Senhor, é justamente isso que nós queremos viver, mas fazendo a vontade dEle, querendo que a nossa vontade esteja alinhada à vontade dEle, mas que acima de tudo, a vontade dEle seja realizada. No Salmo 40, verso 8, Davi fala: tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus, a tua lei, ou seja, a tua palavra está no fundo do meu coração. A vontade do Senhor, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. E quando nós nos consagramos ao Senhor, nós queremos agradar a Deus, nós queremos fazer a vontade de Deus. Ainda o salmista, no Salmo 143, verso 10, ele fala: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, que o teu bondoso Espírito me conduza por terreno plano. Quando nós temos desejo de nos dedicar ao Senhor, de servir ao Senhor, de agradar ao Senhor, nós queremos cada dia mais estarmos nos assemelhando ao Senhor. E isto nos faz ter consciência de que o nosso corpo, ele não é nosso, ele é a habitação do Espírito Santo de Deus. Romanos capítulo 12, verso 1. Portanto, caros irmãos, rogo-vos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto espiritual. Paulo, ele nos ensina: quando você quer se consagrar ao Senhor, você dedica o teu corpo ao Senhor, porque é o Espírito Santo de Deus que habita no nosso corpo. Ainda Paulo fala mais uma coisa em 1 Coríntios capítulo 6, verso 20, pois fostes comprados por alto preço, portanto, glorificai a Deus no vosso próprio corpo. E é importante a gente saber, nós somos a habitação do Espírito Santo. Como que eu vou profanar a casa, o templo, a habitação do Espírito Santo de Deus? É ao contrário, nós queremos cada vez mais nos aproximar do Senhor, nos consagrar ao Senhor, nos dedicar ao Senhor. O Senhor, ele nos ensina que devemos querer uma vida de relacionamento com Ele sem reservas nenhuma, que nós devemos buscar constantemente a presença dEle, buscar viver dia após dia na dependência dEle, buscar uma vida de santificação. Eu vou concluir com 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23, que o próprio Deus da paz vos santifique integralmente, que todo o vosso espírito, alma e
corpo sejam mantidos irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, ative o sininho se quiser receber as notificações. Faça seus comentários, você pode dar sugestões, dar o seu like, é importante para nós. E se você gostou desse vídeo, compartilhe nas redes sociais. Que o nosso bondoso e maravilhoso Mestre Jesus te abençoe abundantemente. E até o nosso próximo estudo, aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.